No dia 18 de junho de 1986, um grupo de praticantes de rafting estava aproveitando um dia de condições quase perfeitas nas águas do Rio Colorado, dentro do Parque Nacional do Grand Canyon. Por volta das 9h30 da manhã, eles ouviram um estrondo alto e olharam para cima para ver algo que nenhum deles jamais esperava ver. 2 aeronaves, um helicóptero e um avião, deixando rastros de fumaça enquanto caíam do céu. As aeronaves caindo sumiram de vista. Houve 2 estrondos altos quando elas atingiram o solo e então 2 colunas de fumaça preta subiram para o céu. Os praticantes de rafting ficaram sozinhos com os sons da água corrente e da natureza. Mais uma vez, incapazes de processar o fato de que, do nada, de um céu azul claro, eles acabaram de ver 25 pessoas despencarem para a morte. O Grand Canyon é um vasto vale fluvial no Arizona, com muitas características naturais incríveis. O desfiladeiro em si chega a ter até 1,5 km ou 1 milha de profundidade em alguns pontos, erodido ao longo de milênios, revelando belas e coloridas formações geológicas. O Canyon tem mais de 400 quilômetros, ou mais de 250 milhas de extensão, e chega a ter até 29 quilômetros, ou 18 milhas de largura em alguns pontos. A escala impressionante dele é de tirar o fôlego, e ele é considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Desde 1908, o Canyon é um monumento nacional e desde 1919, um parque nacional. Milhões de pessoas visitam todos os anos. Muitos percorrem a borda para apreciar as vistas incríveis do Canyon, enquanto outros descem para o interior sob temperaturas escaldantes. Outros ainda optam por ver o Canyon de cima, fazendo um dos muitos voos panorâmicos que sobrevoam a vasta paisagem diariamente. Esses voos são, e há décadas têm sido, um grande negócio. Na década de 80, até 400 mil pessoas por ano faziam um voo sobre o Canyon, com cerca de 40 empresas diferentes disputando para oferecer esse serviço. Às 8h55 do dia, 18 de junho de 1986, um desses voos turísticos decolou do aeroporto do Parque Nacional do Grand Canyon. Era uma aeronave de Havilland Canada, DHC-6 Twin Otter, com 18 passageiros e 2 tripulantes a bordo, operada pela Grand Canyon Airlines. Cerca de 20 minutos depois, às 9h13, um helicóptero Bell 206B decolou de um pequeno heliporto ao lado do Parque Nacional. Era operado pela empresa de passeios sob demanda Helitech. Havia 4 passageiros e um piloto a bordo. Era um dia claro e bonito acima do Canyon, e ambas as aeronaves voariam sob regras de voo visual. Isso indica que, mesmo em contato com os controladores de tráfego aéreo, eles não precisavam de autorização para cada manobra importante. Quaisquer movimentos que os pilotos de cada aeronave quisessem fazer, eles estavam autorizados a fazê-los, desde que verificassem visualmente se o espaço aéreo para onde planejavam se mover estava livre. Os pilotos deviam manter consciência situacional e uma distância segura em todos os momentos de qualquer outra aeronave operando em sua proximidade. Nenhum dos voos tinha gravador de dados de voo ou de voz da cabine a bordo. Gravadores não eram obrigatórios na época para pequenos voos turísticos. Assim, não há registro da rota exata que cada voo fez ou do que foi dito pelas tripulações a bordo. No entanto, por volta das 9h30, as 2 aeronaves colidiram no espaço aéreo acima do Planalto Tonto. As lâminas do rotor do helicóptero atingiram o Twin Otter, que se despedaçou de forma explosiva. Ambas as aeronaves sofreram danos catastróficos e despencaram do céu. O combustível derramado provocou 2 incêndios intensos que queimavam com tanto calor que rios de alumínio derretido desciam das áreas dos acidentes. Um helicóptero do Serviço Nacional de Parques estava perto. O piloto ouviu no rádio sobre um possível acidente.
Achando que poderia haver sobreviventes, ele foi às pressas buscar suprimentos médicos em um heliporto próximo e foi ao local do acidente. A pressa dele foi desnecessária. Nenhuma pessoa de nenhuma das aeronaves sobreviveu ao impacto e aos incêndios que se seguiram. 20 pessoas a bordo do Twin Otter e 5 a bordo do Bell 206B perderam suas vidas. Nos dias seguintes, os restos humanos recuperados foram removidos do Planalto. Uma investigação foi iniciada para responder a uma pergunta simples: por que os pilotos das duas aeronaves não se viram e não evitaram um ao outro? As condições meteorológicas não podiam ser a causa, pois o dia estava perfeitamente claro. Da mesma forma, os pilotos eram devidamente treinados e experientes, tinham descansado bem e não estavam intoxicados, nem sofriam de nenhuma condição médica relevante. Não havia nenhum sinal de que qualquer uma das aeronaves tivesse apresentado mau funcionamento. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, ou NTSB, considerou outras possibilidades. O piloto do helicóptero era recém-contratado, com apenas 5 dias no emprego, mas, ao mesmo tempo, não era inexperiente. No emprego anterior, ele também pilotava um helicóptero semelhante em uma rota parecida. A possibilidade de que uma das aeronaves tivesse se misturado visualmente com o céu azul ou com as rochas alaranjadas abaixo foi analisada e descartada. Considerou-se se um dos pilotos usava um boné de beisebol que poderia ter limitado sua visão. Mas, novamente, isso não foi considerado um fator relevante. Nenhuma dessas coisas causou o acidente. Então, o que causou? O NTSB identificou alguns possíveis fatores contribuintes. Verificou-se que um dos pilotos do Twin Otter acumulou muitas horas de voo no mês anterior ao acidente. Ele estava voando dentro dos limites legais estabelecidos para pilotos que operam voos turísticos, mas esses limites eram apropriados? O NTSB observou que os voos turísticos eram, na verdade, mais exigentes do que alguns outros tipos de voo, pois eram realizados sob regras de voo visual em altitudes relativamente baixas e sem o uso de piloto automático. Ainda assim, os pilotos que realizavam voos turísticos tinham permissão para voar mais horas com menos descanso do que os pilotos que faziam voos ponto a ponto. Embora o piloto envolvido tenha cumprido todas as diretrizes relevantes, ele ainda poderia estar fatigado. Enquanto isso, o único piloto a bordo do helicóptero Bell 206B pode ter se distraído. Além de pilotar a aeronave, também fazia parte da sua rotina fazer alguns comentários e apontar os principais pontos turísticos lá embaixo para seus passageiros. Para fazer isso, ele virava a cabeça para o lado para olhar para os passageiros e falava alto por cima do barulho dos rotores do helicóptero. O acidente ocorreu em um momento em que o piloto do helicóptero não deveria estar fazendo nenhuma narração, mas era possível que ele estivesse respondendo a uma pergunta ou conversando de alguma forma com seus passageiros. Se ele estivesse fazendo isso, estaria distraído e virado para um lado, com uma visão limitada do espaço aéreo ao redor do helicóptero. A fadiga e a distração podem ter causado o acidente, mas também havia um problema sistêmico mais amplo. Muitos passeios eram realizados sobre o Grand Canyon e a maioria deles passava pelos mesmos poucos pontos turísticos. Por esse motivo, embora o espaço aéreo sobre o canyon fosse vasto, havia vários pontos e corredores onde ele podia ficar relativamente congestionado. A maioria dos operadores seguia um sistema em que diferentes aeronaves e diferentes operadores voavam em altitudes diferentes, garantindo a separação vertical. Mas esse sistema era básico, informal e não era fiscalizado. A questão da congestão tornou-se ainda mais evidente em abril de 1986, 2 meses antes do acidente. Para diminuir as reclamações dos excursionistas no canyon sobre o barulho das aeronaves, alguns operadores mudaram suas rotas de voo. A Helitech era um desses operadores. A nova rota deles era semelhante à rota feita pela Grand Canyon Airlines,
algo que reduziria a quantidade de ruído de aeronaves em outras partes do parque, mas que, infelizmente, fazia com que as duas aeronaves tivessem trajetórias de voo que se cruzavam. Na tentativa de reduzir a poluição sonora, a segurança foi comprometida. O acidente provocou mudanças importantes na operação dos passeios sobre o Grand Canyon. Empresas de voos panorâmicos passaram a seguir os mesmos limites de horas de voo das demais companhias aéreas. Elas também eram obrigadas a planejar, registrar e seguir rotas específicas que haviam sido aprovadas pela Administração Federal de Aviação. Ao mesmo tempo, os padrões mínimos para treinamento, certificação e registro operacional para voos turísticos em todo o país foram elevados. Os passeios aéreos sobre o Grand Canyon ainda continuam. É possível admirar a maravilha natural dessa paisagem única a partir de diversas pequenas aeronaves. O espaço aéreo continua sendo complicado e disputado, mas as mudanças nos procedimentos de segurança feitas em 1986 melhoraram significativamente sua gestão. Não houve outra colisão no ar sobre o Grand Canyon desde junho de 1986.